Após 15 meses de guerra, Gaza foi devastada. 2/3 dos edifícios na faixa foram destruídos ou danificados. Dezenas de milhões de toneladas de escombros cobrem Gaza. A limpeza dos escombros custará centenas de milhões de dólares. Você já tem demais para lidar, só está juntando lixo. Isso antes mesmo de considerarmos a arriscada remoção do que podem ser centenas de munições não detonadas e foguetes falhados. Vamos lá, estou pronta para ajudar. Não tão rápido. Alguns especialistas estão dizendo que limpar os escombros e reconstruir casas pode levar até 2040 ou até mais. E serviços básicos como água, eletricidade, escolas e hospitais? Essas coisas levam anos para serem construídas. Enquanto isso, cerca de 2 milhões de pessoas estão vivendo em Gaza, principalmente em tendas ou outros abrigos temporários, vivendo em um ambiente perigoso, cheio de edifícios à beira do colapso. Isso é ruim, meu amigo. Como Gaza será reconstruída? Como minha esposa disse, essa é uma boa pergunta. Mostre meu dinheiro. Segundo a Organização das Nações Unidas, a reconstrução custará mais de 50 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Mas o dinheiro não brota do chão. Então, de onde Gaza conseguirá dezenas de bilhões de dólares? Sim, de onde? Fico feliz que tenha perguntado. Existem algumas opções diferentes. Uma, os estados do Golfo. Eles têm muito dinheiro e já se ofereceram para ajudar. 2. A União Europeia já anunciou que contribuiria com dinheiro na ordem de 120 milhões de dólares. Uau! Um generoso quarto de por cento do que é necessário. Os Estados Unidos da América também se comprometeram com a causa, mas sejamos honestos. Por que esses países gastariam dezenas de bilhões de dólares na reconstrução de Gaza? Não ignoro a obrigação moral deles com os palestinos, após décadas perpetuando seu status de refugiados e apoiando grupos como o Hamas, que só levaram à morte de palestinos e destruição de suas casas. Entretanto, ignorando esses fatores, ao menos parte desses países questiona: E o que eu ganho? o que você ganha? Lucros, baby. Deixe-me explicar. Há uma enorme oportunidade financeira na reconstrução de Gaza. Esses países têm empresas capazes de lidar com a construção, gerenciar infraestrutura essencial ou se beneficiar de futuros acordos comerciais. Empresas que pagam impostos ou, melhor ainda, têm laços financeiros com funcionários do governo. Ele deveria se ajoelhar pelo dinheiro que coloquei no bolso dele, só com a construção. É um equilíbrio delicado, mas às vezes você tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro, certo? Mas há um porém. Sempre. Desde que Israel se retirou de Gaza em 2005, Gaza presenciou 5 guerras entre Israel e Hamas, levando à destruição generalizada repetidamente. Então ninguém gastará 50 bilhões de dólares para vê-lo desperdiçado na próxima vez que o Hamas quiser publicidade. É o que eles chamam de chamar atenção negativamente. O que significa que Gaza precisa ser estabilizada e desmilitarizada. O que significa que alguém precisa estar no comando em Gaza e não podem ser os caras que continuam iniciando guerras com Israel. Então, quem vai garantir e governar Gaza? Bem, agora o Hamas ainda está tentando manter o controle e, não importa quais sejam as chances, Israel se livra de todos os combatentes do Hamas são. Nada, zero. Então, não importa quem esteja no comando, a presença do Hamas é um desafio com o qual eles terão que lidar. Para obter controle, o Hamas terá que ser desmilitarizado e uma nova força de segurança deverá ser criada para policiar a faixa de Gaza. Então, quais são as opções? Bem, a primeira opção é o rival um pouco mais legítimo do Hamas, a Autoridade Palestina. Eles já são responsáveis pela gestão diária de diversas cidades e vilas palestinas na Cisjordânia e poderiam ter um papel similar em Gaza. A Autoridade Palestina disse que, se lhe for dado o controle de Gaza, garantirá que haja um governo e que o Hamas não governará e não será militarizado. A Autoridade Palestina já possui uma força policial experiente em lidar com o Hamas e grupos similares. Estas são todas as boas notícias por enquanto. Por que você não nos conta as más notícias? Bem, o histórico da polícia da Autoridade Palestina não é exatamente confiável. Em 2007, o Hamas facilmente expulsou a Autoridade Palestina de Gaza. Nas áreas controladas pela Autoridade Palestina, o Hamas cresceu quase sem controle nos últimos anos. Recentemente, quando a Autoridade Palestina tentou acabar com isso, correu tão mal que as forças de defesa de Israel tiveram que intervir. Mais alguma coisa? Na verdade, algumas coisas. Para começar, assim como o Hamas, a Autoridade Palestina historicamente apoiou ataques a civis israelenses. Até recentemente, a Autoridade Palestina até pagava estipêndios especiais às famílias daqueles que realizavam tais ataques. Nada bom.
Escolas palestinas foram flagradas glorificando violência contra civis e apagando Israel dos mapas em livros didáticos. Nada bom. E o mais relevante, a autoridade palestina é notória por sua corrupção profunda. Não exatamente os caras que você quer no comando de bilhões de dólares em construção. Confie em mim, meu garoto. Não, eu não acho que sim. Opção 2, o Plano Trump. Trump propôs que os Estados Unidos da América assumissem Gaza, expulsassem todos que vivem lá e construíssem a Riviera do Mediterrâneo. Sério? Difícil dizer. Bem, isso não vai acontecer. Parece mais provável que suas palavras sejam direcionadas aos governos árabes que se recusaram a propor qualquer visão para o futuro de Gaza. Ele está dizendo para eles se posicionarem ou arcarem com as consequências. E parece estar funcionando. Desde então, o Egito lançou algumas ideias e planeja uma cúpula árabe para tentar formar um plano. Obrigada pela união. Então, como será o plano deles? Essa seria a opção 3, uma coalizão internacional. Lembra da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial? Eu não preciso lembrar de nada. Bem, grandes extensões da Alemanha estavam em ruínas e o governo deles foi dissolvido. Sua familiar? Então, soldados e burocratas de outros países vieram para manter a paz e ajudar o país a se reerguer. Uma força assim poderia ser estabelecida em Gaza pelos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, outros estados do Golfo ou uma mistura de países de todo o mundo. O Egito terá papel central na prevenção do contrabando de armas, por ser o único país além de Israel a fazer fronteira com Gaza. A UE já enviou uma missão civil para monitorar as travessias de fronteira. Os sauditas, que têm ampliado seus grandes projetos de construção, podem pressionar por um papel central na reconstrução de Gaza. Mesmo sem Gaza se tornar o 51º estado, empresas americanas podem ter papel central em seu futuro. Uma empresa americano-egípcia já tem lidado com postos de controle de segurança em Gaza. Mas, novamente, existem alguns problemas. Que tipo de coisas? Para começar, as pessoas que vivem em Gaza não são emirates, sauditas, europeus ou americanos. Eles são palestinos. Após décadas de perseguição e expulsão de palestinos por países árabes, os habitantes de Gaza podem não estar dispostos a convidá-los para administrar a região. Uma força internacional seria uma proposta delicada e provavelmente exigiria líderes palestinos supervisionando-a. Mas encontrar líderes que não sejam do Hamas ou oficiais corruptos da autoridade palestina vai levar tempo. Enquanto isso, muitos líderes mundiais têm defendido uma combinação das opções 1 e 3, combinando a autoridade palestina com uma administração internacional, pelo menos a curto prazo. Pare de chorar. Já estou envergonhado o suficiente. Certo, ok. Vamos fingir sermos otimistas e assumir que tudo será resolvido. Gaza se estabiliza, é desmilitarizada, e o dinheiro começa a chover como se fosse... Como chuva? Vamos apenas dizer chuva. Então e depois? Como poderia ser a reconstrução? Todas boas perguntas. Hiroshima e Leningrado são dois principais exemplos históricos que poderiam nos mostrar como seria a reconstrução de Gaza. Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto Hiroshima quanto Leningrado foram reduzidas a escombros e sofreram baixas sem precedentes. Mas as diferenças em como a reconstrução ocorreu nessas cidades podem ajudar a lançar luz sobre para onde Gaza pode estar se encaminhando. A reconstrução de Leningrado foi severamente prejudicada por corrupção, má gestão e problemas econômicos. Por décadas, muitas pessoas viveram em condições precárias em albergues temporários, construídos nas ruínas de hospitais e fábricas. Mas em Hiroshima, apesar da devastação causada pela bomba atômica, a reconstrução foi mais suave. Serviços essenciais como eletricidade e água foram restaurados em dias ou semanas, e a reconstrução foi totalmente concluída em 15 anos. Supondo otimistamente que Gaza terá um governo funcional, o processo de reconstrução deve se assemelhar mais a Hiroshima do que a Leningrado. O que significa que, primeiro de tudo, os escombros precisam ser limpos. Ei, o lixo é o nosso pão com manteiga. Atualmente, grande parte dos escombros pode ser reciclada para recapear estradas, calçadas e construir nova infraestrutura. Mas os gazenses precisam estar preparados para passar os próximos anos vivendo em tendas e caravanas em grandes campos temporários espalhados pela faixa. Mas é crucial que esses campos temporários sejam apenas isso, temporários. Urbanistas devem atuar para assegurar a construção de cidades funcionais, não apenas novos campos de refugiados.
Para aliviar o superpovoamento pelo qual Gaza é tão conhecida, a faixa poderia ser expandida artificialmente, e eles poderiam criar ilhas artificiais na costa, possivelmente até com alguns dos escombros da guerra. Essas ilhas também poderiam abrigar um aeroporto e um porto marítimo, que seriam mais fáceis de monitorar do que as instalações dentro de Gaza. Só temos que ficar de olho, só isso. A nova Gaza também precisará repensar como obtém água e eletricidade. Antes da guerra, Gaza dependia em grande parte do fornecimento israelense de eletricidade e diesel para geradores locais. A faixa depende principalmente de usinas de dessalinização para obter água doce, pois seu único aquífero está fortemente poluído. Essas usinas, por sua vez, dependem da eletricidade fornecida por Israel. Mas muitas pessoas pensam que a superdependência de Israel era prejudicial para o relacionamento. Anseio pela total independência. Pode crer. A rede de Gaza poderia ser conectada ao Egito, Jordânia ou até a Arábia Saudita. A autoridade palestina planeja construir usinas de energia na Cisjordânia que podem se conectar a Gaza. Mas fica ainda melhor. Na costa de Gaza existem depósitos de gás natural já designados para a autoridade palestina. É um pequeno campo de gás, mas suficiente para abastecer Gaza por 50 a 100 anos. Então, no geral, Gaza tem potencial. Localização privilegiada no nexo entre Ásia e África. Um belo litoral e uma rica história poderiam se traduzir em resorts de praia e turismo. Mas há uma questão fundamental crítica que precisa ser abordada antes que realmente qualquer coisa disso seja possível. Em certo ponto, é mais complexo que estradas, eletricidade, água, casas e todas essas coisas boas. Quando Hiroshima se reconstruiu, não apenas construiu casas e empresas, construiu uma nova identidade. Está tudo na sua mente. Após os horrores da bomba atômica, você pensaria que eles guardariam rancor. Mas em vez de buscar vingança, Hiroshima decidiu que seguiria em frente e construiria pela paz. Apenas 2 anos após a bomba ser lançada, Hiroshima realizou seu primeiro Festival Anual da Paz, onde os residentes da cidade declararam que apenas aqueles que experimentaram o pior da guerra podem buscar ardorosamente a paz. 2 anos depois, a cidade de Hiroshima foi designada como um memorial da paz. É incrível, não é? Ah, sim, é lindo. É realmente inspirador. É realmente inspirador. De fato, enquanto os gazanos se reconstroem, eles precisarão seguir o exemplo de Hiroshima. Parte disso pode ser simbólico colocando a paz à frente do nome de um projeto de reconstrução ou monumento. Mas também vai precisar de ação no terreno. Iniciativas sociais, culturais e educacionais precisarão ser formadas para avançar a causa da paz. Chega de aprender matemática e física através de lições que glorificam a violência, mas não vai ser fácil. A última coisa que os líderes atuais de Gaza querem agora é a paz. Mas em Hiroshima, a iniciativa pela paz não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima. Foram os cidadãos comuns que se uniram e disseram: é hora da paz. Ok, então no final do dia, para onde Gaza está indo? Pode seguir o mesmo ciclo das últimas 2 décadas. Atacar Israel, sofrer os horrores da guerra, enxaguar e repetir. Mas se Gaza conseguir seguir outro caminho, poderá se tornar o símbolo mais importante de paz desde que a Alemanha se tornou aliada do Estado judeu. Acredito que ninguém esperava isso em 1938. Então, esperançosamente, mesmo com nossos sonhos e otimismo, ficaremos surpresos com onde Gaza estará em apenas alguns anos. Surpresos de uma boa maneira. Surpresa.